Mano, a mano, Paris Saint-Germain de 2020 contra a Inter de Milão de 2023, os finalistas da Champions das suas respectivas edições, né? E hoje se encontram na final aí, nessa Champions de 24, 25. E bom, vamos abrir o primeiro voto já. Disputa de goleiros, Keylor Navas contra Onana. Cara, assim, confronto equilibrado, acho um confronto pesadíssimo. Cara, 2023 do Onana muito positivo, depois teve aqueles problemas no United, né, cara? Mas, assim, muito bem na Champions. E o Keylor Navas também ainda continuava sendo um grande goleiro, hoje em dia tá embaixo, infelizmente, né? Não se vê tanto falar mais dele. Dito isso, eu vou ficar de Onana nessa. Acho que pegando 2023 com 2020, eu acho que o Onana foi mais protagonista e mais importante pra Inter de Milão. Apesar de eu achar o Keylor Navas mais goleiro na carreira em geral, entendeu? Cara, teu argumento mudou meu voto, tá? Vou te dizer. Porque eu lembrei de uma coisa. Eu ia votar no Navas, só que eu lembrei de uma coisa. O Onana foi, se eu não me engano, o melhor goleiro daquela Champions. Foi. Né? Então, tipo assim, e ele realmente foi muito bom, mano. Muito bom pela Inter de Milão naquele ano. Foi absurdo. Muito importante, né, pra Inter de Milão naquele ano. Claro. Navas também foi muito importante pelo PSG. Sim. Acho, inclusive, que o Navas é um goleiro muito subestimado, né? Mas, acho que realmente cabe o Onana aí. Goleiro por goleiro nessas edições aí, né? É isso. 2-0 Onana, então. Agora vamos abrir aí na lateral direita, que é um poupa-tempo absurdamente poupa-tempasso, assim, porque, pô, Kehrer contra Dumfries. Kehrer, ele mesmo que falhou no gol do Bayern de Munique, né? Que, pô, deixou o Coman, ficou olhando o Coman assim, né? Ele ficou olhando e o Coman cabeceou e fez o gol. Triste, né? E contra o Dumfries, que, cara, o Dumfries, ele já joga bem há bastante tempo. Muito constante. Esse ano mesmo, eu acho que é, tipo, o auge dele, assim, que ele fez nessa Champions e a Inter de Milão tá na final, passando daquele jeito pelo Barcelona, tem muito a ver com o Dumfries, pelo que o Dumfries fez, Concordo. porque ele foi um dos melhores, se não o melhor do confronto, Concordo. né? E mais naquele ano o Dumfries também foi bem, não igual esse, mas comparado com o Kerr não tem nem disputa, Eu também Kerr acho. é horrível, desculpa a palavra. Eu acho também poupa tem passo pro Dumfries, não tem nem discussão aqui nesse voto pra mim. Apesar do Dumfries em 2023 não ser o Dumfries que é hoje, pô, absurdo o que ele joga de bola hoje em dia, mas naquela época ele já era muito importante pra Inter de Milão e também foi uma das peças fundamentais daquele time pra chegar na final da Champions e é muito poupa tempo o Dumfries, não vou nem falar do que é. Nem precisa. Agora, abrindo a nossa defesa, né, zagueiros, Thiago Silva contra o Darmian. É bom ressaltar que naquela final a Inter jogou com um esquema bem diferente do que a gente tá acostumado. Jogou praticamente num 3-5... 3-5-1... 3-5-2. 3-5-2. Uma escalação bem diferente assim, do que a gente tá acostumado, mas foi mais pra se defender do Manchester City mesmo. Na verdade, a Inter jogava já. Jogava, né? A Inter sempre foi um time muito defensivo. E continua jogando ainda com 3 zagueiros. Sim. Só mudou um pouco, né, o esquema ali, né, que ele Com joga. certeza. Cara, o Thiago Silva em 2020 não era aquele Thiago Silva que a gente tava vendo. Infelizmente ainda foi jogado pra merda depois, foi pro Chelsea, ainda ganhou a Champions e foi o principal zagueiro do Chelsea naquela temporada. Em 2020, o Thiago Silva era um excelente zagueiro, principal opção, assim, da defesa do Paris Saint-Germain. E pra mim é poupa tempo o Thiago Silva, apesar de não ser a melhor temporada dele, ele foi ainda um pilar na defesa do Paris Saint-Germain naquela Champions de 2020. Eu concordo, pra mim também poupa tempo Thiago Silva. Porque, cara, o Darmian nem era titular, se eu não me engano, posso estar enganado, mas nessa temporada acho que o Darmian nem era titular. Depois disso, o Darmian chegou a ter alguns momentos titulares da Inter de Milão, períodos, né? Mas nunca se firmou como um jogador titular. E o Darmian, inclusive, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que ele é lateral direito de origem. Sim. E ele joga de lateral direito, inclusive muitas vezes joga como esse ala direito que a Inter de Milão joga. Que até, já ressaltando, né, o Dumfries a gente teve que improvisar, porque o Dumfries no esquema da Fez Inter uma de Milão função de ala, né? ele fazia a ala direita e a gente teve que botar de lateral direito. Sim. O Dumfries, ele jogava de zagueiro pela direita, mas a função dele mesmo, ele é lateral direito. Então, comparado com um dos melhores zagueiros da história do Brasil e que esse ano também jogou muito bem, como o Pedro falou, foi um dos pilares da defesa do PSG, eu não consigo não votar no Thiago Silva, não tem nenhum elemento pra me fazer votar no Darmian. Exatamente. Nenhum. Perfeito. Agora, abrindo outro zagueiro aí, ressaltando que a Inter de Milão jogava 3 zagueiros, né? Então, a gente pegou aí Kimpembe contra Acerbi, né? Cara, acho um voto Nivelado, né? nivelado, eu acho, porque aquele ano do Kimpembe foi bom. Foi. Foi bom. O ano do Acerbi também foi bom. Cara, é difícil, eu acho que a defesa da Inter de Milão era mais constante. Eu vou ficar de Acerbi. Eu concordo também, vou ficar de Acerbi nesse voto. Por essa constância da zaga da Inter de Milão, que foi, acho que, a principal causa da Inter chegar naquela final foi a defesa, que foi extremamente sólida. Aquelas semifinais contra o Milan ali, pô, a Inter conseguiu fechar totalmente o jogo do Milan. E o Acerbi é um excelente zagueiro, foi muito bem naquela Champions. Kimpembe também bom zagueiro, importante pro PSG. Até botou o Marquinhos pra jogar de volante. Sim. Mas não tem como, eu acho que a Acerbi foi um jogador mais importante pra Inter de Milão naquela Champions, naquela ocasião.
Agora abrindo pra lateral esquerda. Lateral esquerda pro PSG, pra Inter. Improvisado, Exatamente, que a gente já falou. É o Bernat. Juan Bernardo. Juan Bernat. Perfeito. E o Bastoni. Cara, sinceramente, é um voto difícil, assim. Eu não lembro muito do Juan Bernat como jogador, assim. Lembro da Champions dele em 2020, porém, eu acho que o Bastoni se consagrou mais na Inter de Milão naquela ocasião. Eu vou ficar de Bastoni, não tem muita coisa pra falar, sinceramente. Cara, eu sou muito Bastoni aqui, porque o Bernard não era nada demais, né? Nada demais. Ele era um lateral esquerdo comum, pô. Era mais ou menos assim, tipo, é aquela coisa assim, ó, a lateral esquerda do PSG as laterais do PSG eram um problema, né? Sim. Kerrer e Bernat são jogadores fracos, querendo ou não, eles eram os titulares, né? Mas, na verdade, o Kerrer era mais ou menos, né? Tinha o Meunier, se não tô enganado, naquele ano. Só que o Bernat ele até era o titular, mas era tipo assim, era um dos elos mais fracos da equipe, né? Uhum. Então, mesmo o Bastoni, a gente sabe que o Bastoni é zagueiro, e aqui a gente tá improvisando ele como lateral esquerdo, mas pra mim não tem nenhum elemento pra votar no Bernat, pô. Não tem como votar no Bernat comparado com o Bastoni, né? Não tem como. Tem como. Agora, abrindo a volância aí, pode ser estranho pra quem talvez começou a acompanhar mais de agora, né? Futebol europeu ali. O Marquinhos, naquele ano, jogou de volante, né? Quase a temporada inteira. E foi muito bem, né? Principalmente na reta final da temporada, na segunda metade. O Marquinhos jogou mais de volante e jogou muito bem, cara. O Marquinhos fez grandes jogos. E ali eu acho que ele consolidou ainda mais o nome dele pelo PSG, porque ele jogou fora de posição e fez o que fez, né? Foi um destaque, cara. Foi um dos pilares também que levou o PSG pra essa final. Contra o Brozovic, que, cara, o Brozovic, numa loucura, porque não faz sentido, o Brozovic ficou no top 10 da Bola de Ouro daquele ano, pra quem não lembra. De 2023, no caso, né? O Marquinhos era de 2020, né? Cara, eu acho muito difícil, muito difícil. Talvez eu cometa um crime aqui, mas eu vou votar no Brozovic, porque eu acho que, assim, a gente tá falando de volante, né? O Marquinhos, se fosse o Marquinhos de zagueiro, naquele ano o Marquinhos ganharia de qualquer um que tá aqui. Ganharia do Thiago Silva, ganharia do Bastoni, ganharia do Acerbi, do Darmian, de todo mundo. Do Kimpembe. Só que de volante, ele também jogou muito bem. Mas comparado com o Brozovic, que eu acho loucura ele ter sido top 10 da Bola de Ouro. Mas o Brozovic, mesmo assim, foi um grande volante, foi muito importante pra aquela Inter de Milão. Então eu vou ficar de Brozovic. Pra mim também, pegando pelo aspecto da Champions, acredito que o Brozovic se destacou muito mais, inclusive grande final que fez o Brozovic. Marquinhos também foi muito bem na temporada de 2020, mas, cara, é difícil, como o Gabriel já falou, o Marquinhos jogou improvisado, o Brozovic já tinha totalmente experiência na posição, um voto dificílimo, mas eu vou ficar de Brozovic também, por pouco, é um voto bem nivelado também. Sim. Agora falar de segundo volante, mas mesma coisa, né? A Inter não jogou exatamente com o segundo volante. O Ander Herrera contra o Varela. Acho que é um voto difícil também. O Herrera, cara, foi pegando posição em 2020. Se eu não me engano, ele foi pegando titular. Foi em 2020, não sei nem se foi em 2019 ou 2020. Foi, não começou a temporada como titular absoluto do time do Paris Saint-Germain, mas fez uma boa temporada. Não lembro muito bem o recorte dele na final de 2020. Mas vou ficar de Barella também. Eu acho que o Barella foi um grande pilar nesse time da Inter de 2023. É difícil. Eu acho que o time da Inter foi muito bem, assim, dizendo nome por nome. Sim. Foi um time muito coletivo também, mas o Barella se destacou muito naquele time também. Sim. E acho que merece esse voto. Cara, eu vou de Barella, muito Barella aqui, porque Ander Herrera, aquele ano talvez tenha sido um dos melhores da... Cara, eu não vou falar que eu acompanhei 100% a carreira do Bernat, assim, do Ander Herrera, perdão. Depois ele até foi pro Atlético Bilbao, chegou a ser titular também no Atlético Bilbao, mas assim, eu acho que ele é um jogador muito limitado, enquanto o Barella, ele é muito completo. O Barella é muito bom jogador, tá ligado? Então, eu vou ficar de Barella e por bastante até, na minha visão, assim, na minha concepção. Agora, abrindo aí o terceiro homem de meio de campo, a gente colocou aqui Paredes contra Çalhanoğlu. É difícil achar quem era o terceiro homem de meio de campo, né? Porque meio que os dois meios de campo jogam com... né? Não tem um meia armador, aquele meia de criação, né? Então a gente colocou aí Paredes contra Çalhanoğlu. Cara, foi um dos melhores anos do Paredes. Foi um ano muito bom do Paredes. O Çalhanoğlu também jogou muito bem. Eu acho que até esse ano, né? A gente tá gravando em 2025, né? Eu acho que esse ano o Çalhanoğlu tá melhor ainda. Uhum. Mas assim, eu acho que em nível de jogador, cara, eu gosto muito dos dois. Acho uma disputa bem parelha. Mas eu vou ficar de Çalhanoğlu. Cara, concordo também. Eu gosto muito do Paredes. Acho que o Paredes já teve fases melhores como tá hoje, né? Uhum. Mas importantíssimo naquele time do Paris Saint-Germain. E a Champions de 2021 também, inclusive, que foi a próxima. O Paredes jogou muita bola. Uhum. Voto difícil, mas o Çalhanoğlu em 2023 foi muito importante pra Inter de Milão. Assim, muita coisa mesmo. Acho que... se não me engano, ele até entrou no top 10 da Bola de Ouro. O Çalhanoğlu? Eu acho que... Não lembro. Eu acho que pegou o top 10, foi um grande jogador, uma peça bem importante pro time da Inter. Difícil também, cara. Mas eu vou ficar de Çalhanoğlu nessa também, tranquilamente, porque... Em questão de jogador por jogador,
pra mim é Çalhanoğlu. Em questão de desempenho na Champions, é bem parelho, mas é Çalhanoğlu ainda. Sim. Agora, abrindo o ataque, né? O ataque da Inter ainda não é oficialmente o ataque que jogou naquela final, mas começamos aí em Mbappé. E agora abrindo o ataque, né? Um bom confronto de Maria contra Lautaro Martinez, bem equilibrado. Eu acho que Di Maria são craques da bola, sou muito fã de Di Maria mesmo. O Lautaro também, vem crescendo cada vez mais nesses anos. O Lautaro, inclusive, ganhou a Copa de 2022, ganhou a Champions de 2023, ficou muito cotado por até ganhar a Bola de Ouro naquele ano. Acho que não era pra tanto. Não ganhou a Champions de 2023. Não. Foi finalista, né? Foi finalista. Perdão. Enfim, foi um ano bem ilustre, né, pro Lautaro, que jogou muita bola. Mas também eu acho que o jogador pro jogador, Di Maria joga mais bola, mas pegando a edição de Champions League, eu vou ficar de Lautaro nessa também. E até, como tu falou da Bola de Ouro, né? A Copa do Mundo contou pra essa mesma Bola de Ouro, né? Exatamente. Que foi em dezembro e contou Exatamente. pra Bola de Ouro de 2023, né? Exatamente. Desculpa, tu foi de quem mesmo? Eu fui de Lautaro. Cara, eu também vou de Lautaro, mas assim, por muito pouco. Porque eu acho que os dois jogadores eram muito importantes. Mas o que diferencia pra mim é que o Lautaro era o principal jogador da Inter de Milão. Exatamente. Enquanto o Di Maria não era o principal jogador do PSG. Mas, e obviamente eu acho que é muito injusto se a gente for pegar como ponta direita, né? A gente tem que falar a posição que eles estavam jogando. O Lautaro jogou de centroavante, segundo atacante ali, né? Enquanto o Di Maria jogou mais de ponta direita, também já dava uma ajudada pra armar o jogo. Acho que é uma disputa bem parelha, mas eu fico de Lautaro, né? Mas acho bem difícil. Agora abrindo aí, a gente pegou na ponta esquerda aí, Mbappé contra Di Marco. De novo, né, ressaltando, o Di Marco ala esquerda da Inter de Milão, também foi o ala esquerda naquela, né, continua sendo e foi naquela temporada, naquela final. Só que como não tem ponta esquerda, a gente tem que improvisar. A gente improvisou ele contra o Mbappé e aí vai ficar ruim pro Di Marco. Porque por mais que o Mbappé, principalmente na final, né, pipocou demais na final, porque o Neymar deu algumas chances pro Mbappé naquela final, o Mbappé pipocou todas, né? E o PSG foi derrotado, o Bayern ganhou, né, em cima do PSG. Então, assim, muito tem a ver também com a pipocada do Mbappé, porque o Mbappé era esse goleador do time. E ele pipocou. Mas mesmo assim, né, então a gente tem que citar isso. Mas mesmo assim, o nível de jogador que é o Mbappé e o nível de decisivo que ele é, o que ele jogou aquela temporada é poupa tempo o Mbappé em cima do Di Marco. Concordo. Eu não vou falar muito também porque o Gabriel já falou tudo, o Mbappé pipocou naquela final, mas foi um destaque completamente no time do Paris Saint-Germain ainda. Foi, acho que o principal protagonista junto com o Neymar, mas o Di Marco também jogou muita bola, né? Eu não tenho que falar, o Mbappé é outro nível de jogador, e apesar da Champions também do Di Marco ser muito positiva, máximo respeito, mas vai ficar no poupa tempo. E agora, um voto também muito injusto pra mim, Neymar contra Dzeko. Cara, Neymar pra mim foi uma das melhores temporadas da carreira dele, falando como jogador. Cara, jogador completíssimo nessa temporada de 2020, importante pra essa Champions League. Muito maduro, né? Muito maduro, foi um jogador totalmente corajoso, apesar de ser aquele Ney mais arteiro, que teve um Ney Day e tudo. Sim. Foi uma Champions muito especial pra mim também. O Dzeko, máximo respeito, bom jogador, bom camisa 9. Bom ressaltar também que a gente colocou o Neymar aqui contra o Dzeko, porque na final ele jogou, na escalação oficialmente, né? Ele jogou como se fosse um camisa 9. Jogou mais centralizado. Mas não que o Neymar jogou como um centroavante. É difícil explicar, mas, enfim, pegando os aspectos gerais, não tem o que falar. Neymar Júnior neles. Não vai ficar bem ruim pro Dzeko aí. Dzeko também teve seus momentos ali no Manchester City, na Roma, teve seus momentos, mas não tem como, cara, né? Como a gente tá falando, é injusto botar o Neymar, se for considerar como camisa 9, porque como camisa 9, obviamente, o Dzeko ganharia, o Neymar não é camisa 9, né? Mas tem que pegar a função que ele jogaram. O Neymar jogou alternando muito de falso 9, até um meio de criação, ponto esquerdo, enquanto o Dzeko já foi mais o camisa 9. Pegando da função que eles jogaram, poupa tempo o Neymar, né? O Neymar foi um dos melhores jogadores daquela final, jogou muito, só faltou o gol, cara. Exatamente. Só faltou o gol. O Neymar tentou de tudo. Aquela Champions foi, até como o Pedro falou do Ney Day e tal, aquela Champions também foi muito importante pra mim, assim. Cara, eu lembro muito daquela Champions do Ney Day, era muito legal. Era uma época que a gente tava tudo de quarentena, era o nosso principal entretenimento, Sim. Era o Ney Day, pô. Era todo mundo esperando o Ney Day ali, né? Então, aqui é poupa tempo o Neymar. E agora só abrindo aí pra finalizar, Thomas Tuchel versus Simone Inzaghi, né? Os técnicos. Cara, pra mim até que tranquilo o voto, pra mim é Simone Inzaghi. Cara, pra mim também. Assim, só dando uma explicação, acho que o Tuchel fez uma boa temporada pelo PSG, foi a primeira temporada também, foi a temporada de chegada do Tuchel no PSG, ele fez uma boa temporada, mas era ainda um time, tipo, muito recheado de estrelas,
que fizeram eles chegarem ali. E vale ressaltar que o PSG até acho que 80 e poucos, ou quase 80 minutos, estava sendo eliminado para Atalanta nas quartas de final, né? Então, assim, teve muito contexto ali da quarentena, jogos sem público, os jogadores não estavam no ritmo total, então, mas isso era para todos os times, não só para o PSG, né? Então o PSG quase ter sido eliminado para Atalanta é um ponto também que a gente tem que ver. Enquanto o Simone Inzaghi fez uma Champions muito boa, né? Principalmente o que carregava ali esse sistema defensivo que ele usa até hoje, ele aprimorou até hoje, tanto que ele está de novo na final da Champions, né? Dos 3 zagueiros, os 2 alas, os 3 volantes, né? Os 3 meio-campistas ali. Então ele aprimorou isso, mas já vem desde aquela época, né? Então, para mim aqui é muito Simone Inzaghi. Também fico de Inzaghi, eu concordo com tudo que o Gabriel falou, inclusive se não fosse o Choupo-Moting fazendo aquele gol, o PSG poderia muito cair para Atalanta. Sim. Cara, bom trabalho do Tuchel, apesar de tudo. Teve suas controvérsias, claro, como qualquer treinador também. Depois seguiu uma carreira no Chelsea, ganhou a Champions League. Foi pro Bayern, não deu muito certo, agora tá na seleção inglesa, pode dar muito certo. Quem sabe até ganhar uma Copa do Mundo, espero que não. Espero que não. E máximo respeito ao Tuchel, bom treinador, mas o Inzaghi ele conseguiu aprimorar mais o sistema da Inter de Milão. Acho que a Inter de Milão foi um time, cara, que teve claro, teve uma sorte de chave, assim, na Champions League, mas jogou um futebol bem consistente e fez com que chegasse. Isso é muito mérito do Inzaghi, que conseguiu fazer um sistema que a Inter soubesse se aproveitar do adversário. Eu gosto do Inzaghi, acho que ele tá muito bem até hoje, inclusive. Ele tá na final da Champions, muito por causa do treinador, né? E eu fico de Inzaghi, assim, acho que é por bastantinho até. Mas máximo respeito ao Thomas Tuchel. Agora só lendo aqui a escalação, né? Bom, a gente escolheu o Naná, Dumfries, Thiago Silva, Acerbi, Bastoni, Brozovic, Barella, Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Mbappé, Neymar e Simone Inzaghi pra completar treinando esse time. Com 9-3, então. Cara, eu não esperava disso. A gente pensa no nosso voto na hora. Uhum. A gente não pensa antes o que a gente vai votar, né? Eu achei pode que até ter alguma ideia, mas eu achei que ia ser equilibrado também, cara. 8-4, tá ligado? 7. Mas isso, até pelo que a gente falou do técnico, né? Prova do trabalho também, né? Aquela Inter foi muito consistente. E até hoje melhor, né? Fez uma não mudou tanto assim a escalação também, algumas peças mudaram, mas... Da Inter. Da Inter. Sim. Acredito que o Inzaghi conseguiu manter muito bem esse time da Inter de Milão. E faz com que o trabalho do treinador seja ainda mais positivo, né? Sim. Então é isso, rapaziada. Esperamos que vocês tenham gostado. Só falar que a gente já fez um vídeo falando sobre a final da Champions Inter e PSG. Espero que vocês curtam. Em breve a gente vai fazer um mano a mano dos times de hoje pra gente ver como é que tá. Esse PSG mais low profile, como estão chamando. E a Inter, um time parecido. Vamos ver como é que vai se sair. Hoje vai ser... Hoje não. O de hoje em dia, né? Vai ser bem mais equilibrado. Vai ser mais equilibrado. A gente não esperava também que ia ser tanto desequilíbrio assim nesse confronto, mas enfim, é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou bastante nesse vídeo, mas eu espero que vocês curtam. É isso. Valeu, rapaziada. Valeu. Até o próximo vídeo.